Boa noite. Em nome do COS PUC-SP, coordenação do Programa de Estudos Pós-Graduados em Comunicação e Semiótica da PUC de São Paulo, eu dou as boas-vindas para este evento, que faz parte do Portas Abertas, a série de lives promovida pelo COS. Desta vez, o tema do nosso encontro será a fórmula da emoção na fotografia de guerra. Este também é o título da tese de doutorado que o jornalista e professor Leão Serva defendeu na própria PUC, e que acaba de virar livro lançado pela Edições Sesc. Mestre e doutor em comunicação e semiótica pela PUC, o Leão construiu uma longa e bem diversificada carreira no jornalismo. A lista inclui, entre outros, os jornais Folha de São Paulo, Jornal da Tarde, Diário de São Paulo, o Portal IG de Internet e a revista Placar, onde eu o conheci. Quase sempre em cargos executivos, exatamente como ele faz agora, sendo diretor de jornalismo da TV Cultura. Talvez sua experiência profissional mais marcante tenha acontecido no início dos anos 90, quando a Folha escalou para ser correspondente de guerra na hoje extinta Iugoslávia. Leão testemunhou de perto as atrocidades de um dos conflitos mais violentos da nossa história recente. Certamente o impacto dessa cobertura jornalística se reflete no tema da nossa live de hoje. Para discutir a forma da emoção na fotografia de guerra, nós convidamos o professor Norval Baitello Júnior, que foi o orientador da pesquisa que resultou no livro. Norval é doutor em comunicação pela Universidade Livre de Berlim, professor titular na pós-graduação da PUC e também foi diretor da Faculdade de Comunicação e Filosofia da universidade. Norval foi professor convidado das universidades de Viena, Sevilha, São Petersburgo, Autônoma de Barcelona e Évora. Ele é o fundador do CISC, o Centro Interdisciplinar de Semiótica da Cultura, e autor de diversos livros, entre eles A Era da Iconofagia, A Carta, o Abismo e o Beijo, e, mais recentemente, Existências Penduradas, Selfies, Retratos e Outros Penduricalhos. Reunimos Norval e Leão também por serem hoje dois dos maiores especialistas na obra de Aby Warburg, genial pensador alemão do início do século XX, e principal referência do livro de Leão. Bom, como já me alonguei bastante nesta introdução, queria começar a discussão fazendo uma pergunta ao Leão. Quem foi Aby Warburg? E por que ele é tão importante para entendermos a fórmula da emoção na fotografia de guerra? Bom, boa noite a todos, boa noite Alfredo Gawa, boa noite professor Norval e nossos espectadores. Eu, em primeiro lugar, queria agradecer muito pelo convite do COS, da professora Lúcia Leão, para que a gente realizasse esse primeiro encontro que marca o lançamento do livro da Fórmula da Emoção, que está aqui, e que eu queria dizer, normalmente a gente fala, eu quero agradecer e tal, mas eu quero particularmente dizer que a edição, o cuidado primoroso que as edições Sesc tiveram com esse livro, realmente melhoraram muito, digamos assim, o trabalho original que eu tinha feito na universidade. O projeto gráfico do Victor Burton é lindo, e eu digo isso porque não fui eu que fiz, e ele valorizou muito o trabalho, como eu falei. Então, me sinto muito à vontade para dizer que esse livro tem, vamos dizer, foi feito realmente a muitas mãos, e elas garantiram uma qualidade que eu acho que realmente supera as minhas expectativas, e não duvido que também a do professor Norval, embora ele não tenha visto ainda o exemplar, porque ele acaba, de fato, de sair da gráfica, e eu mesmo recebi o meu exemplar hoje. Alfredo, o Aby Warburg é um pensador alemão que é impressionante como ele é influente. Ele nasceu em 1866, morreu em 1929, sempre refletindo sobre imagem e cultura, e muito, em grande medida, sobre o Renascimento. Ele era fascinado pelo Renascimento, ele era alemão, nascido em Hamburgo, mas dizia que o coração dele era italiano, e que, em grande medida, porque ele foi para a Itália, estudou o renascentismo italiano muito detidamente. E foi no contexto desses estudos que ele, um dia, pesquisando no museu alemão, ele se deu conta de uma coisa, ele teve aquelas eurecas, assim,
quando ele viu um vaso grego com uma imagem de Orfeu, um personagem mítico grego, que é morto por umas deusas chamadas Mênades. E ele viu esse vaso do Orfeu sendo massacrado pelas Mênades, e ele fazia um gesto muito fácil de identificar, um gesto perfeitamente identificável por qualquer pessoa de qualquer tempo, um gesto de pavor, de dor absoluta. E ele viu também no mesmo museu alemão um desenho do Mantegna e uma gravura do Dürer que reproduziam essa imagem. E ele intuiu que os renascentistas, quando queriam expressar emoção nos seus trabalhos, se baseavam em gestos e expressões faciais de obras muito antigas, obras gregas e romanas. Ele chamou a isso fórmula de emoção, fórmula de pathos, pathos Formel em alemão. E essa contribuição dele para a análise das obras de arte, da imagem, se tornou muito importante. Quer dizer, se você a lista de pessoas muito conhecidas, muito renomadas, que foram discípulas do Warburg, começando por Erwin Panofsky, acabando não, mas até hoje na figura do Giorgio Agamben, que é muito badalado hoje, do Didi Huberman ou do Carlos Ginzburg, todas essas figuras ao longo de praticamente 100 anos ou mais se basearam no pensamento dele. E o meu trabalho, o que eu fiz foi acrescentar, digamos assim, uma película ou uma camada na reflexão dele, acrescentando, ele se voltava para o Renascimento, e eu acrescentei, digamos, uma camada que é a fotografia contemporânea. E essa é a essência da minha tese, quer dizer, uso o método do Warburg, as ideias do Warburg, para compreender o impacto que as fotografias de guerra exercem sobre a gente. Professor Noval, a gente fala hoje, o Leão fala hoje da importância, da influência do Warburg, né? Mas por muito tempo, né, meio que a obra dele ficou perdida, né? Por que isso aconteceu? Boa noite a todos, boa noite, Alfredo, boa noite, Leão. É um prazer estar aqui, é uma alegria participar do lançamento desse lindo livro, que, afinal, foi uma linda tese também. É muito interessante que Warburg foi esquecido praticamente durante o século, depois da morte dele, em 1929, ele foi esquecido, né? Porque ele fez uma outra obra maior, ele teve uma outra obra, não sei se maior talvez não seja correto, né? Mas uma obra monumental, que foi a sua biblioteca. Ele era um bibliófilo notável e construiu uma biblioteca graças a uma circunstância curiosa, né? Ele era filho de uma família judaica e a família possuía um banco, que de resto era o maior banco alemão da época, do começo do século XX. E aos 13 anos, e ele era o primogênito, então, portanto, ele tinha direito à herança desse banco. Ele seria o banqueiro, claro, empregando os irmãos e tudo mais, mas aos 13 anos ele chama o segundo irmão e oferece o banco, dizendo: Max, você quer o banco para você? E Max, evidentemente, logo aceitou, né? E negócio fechado. Quando morre o pai, Max assume o banco, né? Mas logo no dia da proposta, Max pergunta: mas o que você quer em troca? Vamos ver se o negócio é bom mesmo, né? Porque de repente... E ele simplesmente respondeu que queria que o Max comprasse todos os livros durante a vida toda que ele precisasse. E Max imaginou que
Bom, vai comprar lá meia dúzia de livros, ou talvez 100 livros, ou 200 livros. Mas não. Quando Warburg morreu, a biblioteca Warburg, que foi fruto dessas aquisições, tinha 60 mil livros. E tudo isso o banco honrou esta negociação. Bom, então, por conta da importância da biblioteca, que, aliás, teve uma história bastante curiosa, porque quando assume o nazismo, em 1933, imediatamente a família começa a se preocupar com o destino da biblioteca. Será que vai virar uma fogueira, como houve queima de livros na época? Né? Então, eles providenciaram sutilmente, silenciosamente, a transferência da biblioteca para Londres, e hoje ela está em Londres com 350 mil livros. Mas não são livros quaisquer. São livros que tratam de ciências esquecidas, né? E são livros com uma organização muito... uma organização bibliográfica muito diferente, né? Porque eles não são simplesmente catalogados pela área, mas eles obedecem à lei que o Warburg criou, que é a lei do melhor vizinho. Então, o melhor vizinho de um livro de matemática pode não ser um outro livro de matemática, pode ser um livro de astronomia, ou de astrologia, ou de literatura, né? Então, por conta disso, as ideias próprias do Warburg acabaram sendo esquecidas até o final do século XX. Na década de 80, que alguns pensadores alemães, sobretudo, e entre eles tinha até um brasileiro, um alemão que tinha nascido no Brasil, né, um descendente de família alemã, e que estudava lá, e que resolveram resgatar o pensamento dele e os escritos dele. Então, isso na década de 80, só na década de 80. Aí começaram a ser publicados os livros dele. Então, essa talvez seja a razão da grande surpresa que o mundo teve quando começam a ser divulgados os escritos do Warburg sobre imagem, né? O mundo realmente se encanta com a novidade e o pioneirismo do pensamento dele. Leon, o professor Norval falou sobre essa... E você também falou sobre o pathos formel, né? Explica um pouquinho melhor como é que isso acontece, vamos chamar assim, né? E como é que isso vai passando? Porque não é uma coisa fixa de uma imagem, né? Acho que a grande sacada é como isso vai ultrapassando gerações e culturas, né? Sim, desde a antiguidade, talvez a gente pudesse considerar que antes mesmo do homem se constituir como Homo sapiens, tal como a gente entende hoje. Porque o Warburg foi muito importante para o Warburg a leitura de um livro que ele disse, esse livro foi muito importante para mim, tem uma anotação dele no diário, muito jovem, com 20 e poucos anos, quando estava na Itália, estudando para o seu doutorado, ele leu o livro do Darwin, que se chama A Emoção, a Expressão da Emoção nos Homens e nos Animais. E esse livro, o Darwin... Bom, em primeiro lugar, um parênteses, é impressionante que o Darwin, tendo feito a origem das espécies, ainda tenha tido tempo e cabeça e genialidade para construir essa segunda obra absolutamente seminal e fundamental para a cultura, para o conhecimento da humanidade, da neurologia humana, da comunicação humana e tudo mais. E nesse livro ele mostra que as expressões faciais, principalmente faciais, mas os gestos que expressam emoção no homem são muito semelhantes, eu diria, são semelhantes, são idênticos aos dos outros primatas e mesmo de outros mamíferos. Então,
o que acontece? Isto quer dizer que antes da gente ter a comunicação verbal tão dominante como a gente tem hoje, que a comunicação gestual, facial, por expressões de gestos e etc., já podia ocorrer em átomos de segundo. Dizem que se um macaco entra num ambiente onde tem outros macacos, ele imediatamente, ele pressente, ou ele sente, ele identifica os sentimentos de todas as outras pessoas que estão no ambiente. Essa capacidade nós temos dentro de nós. Ela talvez não esteja tão racionalmente identificável ou tão desenvolvida, porque o homem se tornou, digamos, um escravo da fala, né? E o que o Warburg detecta é que os artistas do Renascimento identificavam, reproduziam pela dificuldade que eles tinham, porque a Idade Média, com o domínio católico durante a Idade Média, a arte medieval tinha uma característica, ela não expressava emoções. Você vê um quadro medieval, ele é absolutamente inexpressível quanto às expressões de emoção. Então, os renascentistas foram reaprender a expressar a emoção nas suas obras de arte com imagens gregas e romanas. O que o Pathos Formel, a fórmula de emoção, mostra, o que ele traz, é essa ideia de que certos gestos são tão facilmente compreensíveis que eles são cápsulas densamente carregadas de energia emocional e de transmissibilidade dessa energia emocional. Quer dizer o quê? Que uma pessoa, quando vê um homem com um gesto assim, ela sabe perfeitamente o que quer dizer isso. Esse homem está apavorado, ele está absolutamente dolorido, tá certo? Então, isso é um conceito do Darwin, que influenciou o Warburg na concepção dessa ideia, dessa forma. É fórmula como a fórmula matemática, quer dizer, o Einstein pensa um livro inteiro que ele expressa numa cápsula, numa fórmula muito resumida, que é uma fórmula matemática com 3 elementos, E igual a mc2. Isto que a gente chama de fórmula matemática, é um resumo de um grande pensamento, é o que ele quis dizer quando ele usou a expressão fórmula de emoção ou fórmula de Pathos. É um gesto que contempla toda uma carga de energia emocional. Professor Noval, aproveitando uma pergunta do Jorge Schwartz, que está aqui com a gente, ele pergunta se nós vamos falar sobre o Atlas Mnemosine. Acho interessante trazer esse tema, porque acho que foi uma demonstração prática, vamos chamar assim, né, do próprio Warburg, e como as coisas se encaixam, e como de fato isso acontecia, né? Só que de um jeito absurdamente, vamos dizer, não acadêmico, né? Não ortodoxo. O senhor poderia explicar melhor um pouco como é que foi isso? Sim. Olá, Jorge. Que bom que você está nos ouvindo aí e que você traz uma pergunta aí tão instigante, né? Foi um dos últimos projetos do Warburg. Warburg também teve uma vida, de certa forma, trágica. E eu quero destacar o livro do Leão, que foi a tese dele, a originalidade da pesquisa. Ninguém tinha pesquisado ainda esse assunto. O Leão foi lá para o arquivo do Warburg Institute em Londres, né, do Instituto Warburg em Londres, e foi pesquisar os remanescentes dessas fotos. Warburg era um colecionador de imagens e um colecionador de fotos de guerra, de recortes de guerra, da Primeira Guerra Mundial. Isso custou a ele um longo período de enfermidade psíquica. Ele ficou muito afetado pelas tragédias
demonstradas nas fotos de guerra, nos recortes de guerra, recortes de jornais e de revistas, nas notícias de guerra. E teve que ser internado. E foi internado e ficou internado por 6 anos, né, para se curar das alucinações persecutórias que ele passou a ter. Então, ele tinha alucinações de que a família estava sendo perseguida. Isso foi em 1918, logo no final da guerra. E provavelmente a coleção das fotos de guerra, pesquisada pelo Leão, uma parte foi pesquisada, porque não sobraram todas, sobrou uma parte, e depois o Leão vai contar especificamente sobre isso, tiveram aí um papel muito importante no surto psicótico de Warburg. Então, ele foi internado, e depois desses 6 anos, ele teve alta, ele se curou, não sem problemas e possivelmente erros médicos durante esse período, o que prolongou a sua cura. E quando ele saiu de lá, saiu do sanatório e voltou para a sua biblioteca, então ele teve um período muito fértil. E neste período muito fértil, o seu principal projeto era desenvolver um atlas de imagens. Escolher famílias de imagens e imagens que fizessem parte desta família, como, por exemplo, a genealogia humana, como, por exemplo, o gesto da vitória, né? E assim por diante, e construir painéis. E a ideia dele era fazer uma grande enciclopédia das imagens. Por isso o nome de Atlas das Imagens, Mnemosine, que era a deusa da memória. Tá? Então, é claro que era um projeto utópico. E ele morreu, recebeu alta em 1924, e morreu 5 anos depois, em 1929. Ele não conseguiu, mas ele deixou 60 e tantos painéis, cada um com 5, 10 imagens, né, tratando daqueles assuntos que eram grandes, vamos dizer, grandes famílias de imagens. Tá? Esse atlas hoje está editado em livro com as imagens, né, em alemão, e depois em francês, em inglês, e até mesmo em espanhol já está disponível, né? E é um objeto de estudo maravilhoso, para a gente entender um pouco a cabeça de Warburg, como ele pensava, como ele entendia as imagens, não só do ponto de vista artístico, mas ele chamava também as imagens das classes inferiores, ou seja, aquelas imagens que não eram artísticas, mas que eram utilitárias, ou documentais, como é o caso das fotografias de guerra. Ele não estudava, não juntava as fotografias, não colecionava as fotografias de guerra por sua natureza estética, muito pelo contrário, ele as colecionava por sua natureza imagética. Tá? Então, essa resumidamente, é a história do Atlas das Imagens Mnemosine. Leão, na sua pesquisa, né, eu lembro da tese, você usou elementos do Atlas, né, para fazer a análise, para fazer essa interpretação das fotografias de guerra. Como é que foi isso? Sim, como disse o professor Norval, quer dizer, vários desses dezenas de painéis que ele fez, eles contêm histórias de imagens e histórias de notações, de formas de... Por exemplo, ele tem um momento em que ele faz, o primeiro, são, digamos, formas de mapear
lugares, depois formas de compreender a alma humana de alguma forma, como, por exemplo, pela análise do fígado das pessoas, que era feita na Mesopotâmia. Ele tem várias imagens que, de alguma forma, ele explora. Várias delas são fórmulas de emoção. É muito interessante, eu costumo citar muito, porque eu acho que as pessoas identificam isso. Imagine que aquele quadro Déjeuner sur l'herbe, O Almoço na Relva, do pintor francês Monet, ele está um grupo de pessoas tendo ali o que parece ser um piquenique, e tem uma mulher de peito de fora, assim, de seios, ela não está vestida. E depois 2 homens de paletó e etc. Trajes típicos de meados do século XIX. Esse quadro é, na verdade, um fragmento exato, uma cópia exata, um decalque de uma imagem que está num sarcófago romano da antiguidade, do Império Romano, de 2000 anos antes, que um pintor renascentista italiano fez o decalque rigorosamente, botou um papel em cima e copiou essa imagem completa. No canto dessa imagem tem esse grupo de pessoas sentada conversando. São deidades gregas. E que isso entrou para a história da pintura humana depois do Renascimento, e o impressionista francês, aliás, os dois, o Manet e o Monet, fizeram quadros baseados nessa imagem, tá certo? Então, ele tem um painel que explora essa imagem, a história, digamos assim, dessa imagem do Almoço na Relva, ou dessas pessoas assim. Então, assim ele faz com várias imagens, como se fossem árvores genealógicas do desenvolvimento de certas imagens, por assim dizer, paradigmáticas. Ele fez esses painéis eram grandes, ele fazia, e quando estava feliz, ele fotografava em negativos de vidro, do tamanho de páginas de livro, e ele guardava esses negativos. As pessoas normalmente chegam ao Instituto Warburg, como eu cheguei, e perguntam: onde eu posso ver os painéis? E esses painéis não existem mais. Eles foram desmontados e só existem em vidro, nesses negativos, que foram editados até agora. Quando, recentemente, 2 pesquisadores alemães foram ao Instituto Warburg e, por vários, foram buscando no arquivo as imagens que o Warburg tinha usado. E no ano passado lançaram o que eles chamam de o Atlas Mnemosine, o verdadeiro. E ele é rigorosamente todos os painéis com as imagens que o Warburg usou. 90% das imagens estavam arquivadas na biblioteca, no arquivo Warburg. 10% das imagens eles tiveram que buscar. Uma pequena fração, menos de metade desses 10%, eles escanearam de originais outros, e eles montaram, e agora então você tem o painel Mnemosine no tamanho verdadeiro, original, e inclusive com as cores das figuras que ele usou. O que eu acho, assim, que eu queria ressaltar é que eu achei interessante trabalhar com painéis como o Warburg trabalhou. Então, os gestos de emoção, as imagens arquetípicas que a fotografia de guerra usa para aumentar o seu impacto, e que estavam que, digamos, eu estudei, eu então organizei como painéis também a moda Mnemosine. Foi, digamos assim, uma liberdade, talvez uma liberdade não ortodoxa, mas que eu achei interessante fazer. Então, com isso, eu crio painéis como esse. Esse é o painel número 1 do meu livro, que é a expressão do movimento. E assim fui explorando conjuntos de imagens em que várias das imagens estão nos painéis do Mnemosine e caminham, evoluem até uma foto de guerra contemporânea, ou outras são também imagens arcaicas que evoluem
para a construção de uma fotografia, de uma imagem que está numa fotografia de guerra, como homens queimados, homens decapitados e etc. Norval, olhando aqui para o lado na lista de comentários, eu tenho um pedido da Cláudia Guerra, né, que tem a ver com o que o Leão acabou de falar, e ela diz em uma frase só: fale sobre o conceito de Nachleben, por favor. Então, repasso o pedido. Pois é. Warburg era, além desse pensador assim tão pioneiro e original, né, ele era um criador de conceitos e criador de palavras, né, conceitos que não existiam antes e palavras que também não existiam, né? Então, a palavra Nachleben, que ele criou para definir a presença disso que o Leão acabou de contar, da permanência de um conteúdo, de um tema, de um motivo, numa imagem atual, a permanência do motivo retirado de uma imagem anterior. Então, a palavra Nachleben é a junção da preposição nach, que significa depois, e do substantivo Leben, que significa vida. Então, a tradução correta seria pós-vida. Tá? É uma vida depois da vida. Ele definia uma imagem como a presença de uma Nachleben, de uma pós-vida. E a gente viu no exemplo dado pelo Leão, no Déjeuner-sur-l'Herbe, a pós-vida de uma imagem de um sarcófago. E ele vai estudar isso muito a fundo. E não tem um exemplo só. Ele busca em sarcófagos, busca em livros, busca em relevos, busca em objetos do uso cotidiano, como, por exemplo, as caixas, os baús que as noivas juntavam as suas roupas preparando para o casamento, né, que em italiano se chama cassone, né? Então esse baú era decorado com imagens. E Warburg vai lá buscar nas ilustrações, nos sarcófagos, nos cassone, vai buscar essas imagens para descobrir como elas perpetuam determinados conteúdos, determinados conceitos. Então, esse é o conceito de Nachleben, pós-vida. E foi mal traduzido por muitas pessoas. Alguns falaram de sobrevivência da imagem. Não é sobrevivência. Sobrevivência não é uma pós-vida, né? A sobrevivência implica uma grande ameaça de quase perder a vida, mas, de repente, sobrevive. Ou então, como o Agamben traduziu por vida póstuma. Póstuma implica um cadáver, implica uma morte. E no conceito de Warburg não tem a morte, só tem a vida. Então, pós-vida é a palavra mais adequada para o português. Leão, ainda em cima sobre o Nachleben, mas trazendo para o seu livro, né? Como é que você fez, né? Até respondendo, usando o título do seu livro como uma pergunta, né? Qual é a fórmula da emoção na fotografia de guerra? Olha, bom, eu procurei destacar várias. Eu me lembro que houve um momento em que eu procurei o meu orientador, professor Norval, e disse: Norval, quantos painéis é suficiente para a aprovação da tese sem destruir a paciência dos avaliadores, né? E ele me disse: olha, 10 é um bom número. E eu estava trabalhando com 20
E ele disse, olha, Leão, a partir de um certo momento, a nota começa a cair, porque você você explora demais os avaliadores, né? Então, o livro é composto de 10 painéis, que são, cada um deles é uma fórmula de emoção na fotografia de guerra, por assim dizer. Então, eu trabalhei com certos conceitos, que são, por exemplo, o massacre dos inocentes. Quer dizer, isso é uma tradição, é uma imagem super tradicional da iconologia, vamos dizer, da nossa civilização, chamada judaico-cristã, vamos dizer assim, mas que também precede, quer dizer, você vê que Jesus, a perseguição aos primogênitos ao tempo de Jesus, era, por sua vez, uma referência à perseguição dos primogênitos judeus ao tempo de Moisés. Então, essa ideia do massacre dos inocentes é algo que é uma imagem, uma fórmula de emoção presente. Ele está agora acontecendo nas nossas periferias. Ele está hoje, o Congresso Nacional divulgou hoje que a epidemia deixou no Brasil, até agora, esta gripezinha, como disse o nosso presidente, deixou no Brasil, até agora, 45 mil órfãos. É um massacre dos inocentes acontecendo nesse século XXI. Essa imagem, digamos assim, uma foto que represente esses órfãos, será certamente uma foto com uma fórmula de emoção muito, muito poderosa pela representação. Como foi aquela foto daquele menino morto, aquele menino que se chamava Kurdi, de sobrenome Kurdi, morto, ele era curdo, como o nome diz, turco, que está ali no litoral da Turquia tentando atravessar para a Grécia. Aquela imagem foi tão poderosa, ela contém uma fórmula de emoção tão poderosa que, no meu modo de ver, mudou a política pública de recepção dos imigrantes a partir daquele momento. Aquela foto daquela criança, daquela menina vietnamita correndo de uma explosão de um napalm disparado por um avião de guerra americano hoje a gente sabe, sobre uma aldeia que era, na verdade, de pró-americana, foi um engano, tá certo? Aquelas crianças correndo, aquela menina, ela é em si mesma uma fórmula de emoção, tá certo? Aquela foto contém uma fórmula de emoção, que é a imagem daquela criança esfacelada, sofrendo. Então, o que eu fiz foi algumas fotos e algumas fórmulas de emoção. Evidentemente, digamos, a fotografia de guerra pode ter muitas outras, né? Eu também trabalhei uma ideia o Warburg, foi muito importante para o Warburg a reflexão sobre como que os renascentistas expressavam movimento, porque a arte medieval, além de não expressar emoções, ela também não expressava movimento. Eram figuras estáticas na arte sagrada da Idade Média. Então foi também um trabalho difícil para os renascentistas recuperar a expressão do movimento. E eu fiz isso, eu trabalhei, quer dizer, o Warburg identificava formas como eles expressavam o movimento, e eu trabalhei também a ideia da expressão do movimento na fotografia de guerra. Porque é uma coisa engraçada, a fotografia, quanto melhor a máquina fotográfica, mais veloz ela permite, mais estático fica o fotograma que representa um movimento. Então, os fotógrafos usam uma série de técnicas para expressar o movimento na fotografia e na fotografia de guerra. Então, é isso, quer dizer, a fórmula da emoção são muitas, eu trabalhei com 10, e quem sabe outras oportunidades podemos trabalhar com outros. Professor Norval, tem um comentário aqui da Roseli Nakagawa, né? E tem novamente um ponto de contato com o que o Leão acabou de falar, dizendo que a análise histórica e leitura da imagem que a gente está fazendo agora, que vocês estão fazendo agora, né, ela pode ser transposta para esse mundo plano, né, como ela diz aqui, que a gente está experimentando atualmente.
né? Ou seja, né, tudo isso que está se discutindo, que o Leão falou sobre guerra e tudo mais, continua existindo, né? E continua muito adequado numa análise de imagens hoje, né? Sem dúvida, sem dúvida. Né? O Warburg nos ensinou uma coisa que nós não vamos esquecer nunca mais. Né? Nós vivemos numa era de hegemonia da visualidade. E, portanto, nós não podemos ser ingênuos diante das imagens. Nós estamos tendo que lidar com elas de maneira mais crítica, né? Tanto os produtores de imagens quanto os leitores de imagens, né? Então, eu agradeço a pergunta da Roseli Nakagawa, né? Uma grande fotógrafa e artista, que nos chama a atenção para a atualidade de Warburg, do pensamento de Warburg, né? Essa é uma atualidade que nos surpreende a cada dia, cada vez que a gente retoma o contato com o pensamento dele, né? Nós ficamos mais surpresos de ver como um século atrás ele já estava revolucionando uma ciência, criando uma ciência que ele não deu nome, né? Mas era, na verdade, uma ciência da imagem, né? Ele próprio não deu nome. Não chamou de iconologia, não chamou de nada, né? Simplesmente uma ciência sem nome, dentro de uma moldura grande que é a moldura das ciências da cultura, né? Ele vê na imagem uma expressão cultural. Leão, você foi correspondente de guerra, né? Eu acho que a sua relação com imagens de guerra já é, vamos ver, data do século passado. 3 velhinhos conversando aqui, né? Você testemunhou, né? Você foi correspondente de guerra na Guerra da Bósnia, que foi realmente uma guerra muito atroz, né? E você testemunhou muita coisa, né? Eu só queria te perguntar, você viu coisas na sua frente e depois você viu imagens dessas coisas. Muda alguma coisa quando você pensa nessa lógica da fórmula da emoção? Olha, que essa sua pergunta é interessantíssima, Alfredo. É uma reflexão muito interessante imaginar isso que você pergunta. Eu queria um parênteses, cumprimentar o Jorge Schwartz, a Roseli Nakagawa e tantos amigos que estão nos acompanhando aqui e cuja presença eu agradeço muito. Você sabe que isso acontece em dois momentos do meu trabalho e imagino que isso sempre deva ser uma questão para todos os fotógrafos. Eu na verdade, trabalhava como repórter de texto e fotógrafo. E isso moldou, de uma grande medida, o fato de ter que fazer a fotografia, de ser um fotógrafo de guerra, moldou muito a minha cobertura de texto, porque o fotógrafo se aproxima do objeto, enquanto o repórter de texto não. Ele pode entrevistar de segunda mão quem viu o objeto da história, e o fotógrafo tem que se aproximar. Ao se aproximar, ele apura histórias que aconteceram ali, né? E isso altera muito. Eu me lembro que uma história muito reveladora. Um dia, e tem uma coisa na correspondência de guerra que é estudado por alguns críticos, desde logo o Philip Knightley fala sobre isso, como os jornalistas tendem a buscar meio termo nas suas histórias. E eu presenciei uma ofensiva na Guerra da Bósnia. Eu estava dentro da cidade de Sarajevo, eu com o jornalista Fábio Altman, que na época e hoje trabalha na Veja, nós estávamos juntos, trabalhando juntos, e 2 brasileiros naquela cidade sob ataque permanentemente.
e nós queríamos ir embora, tínhamos terminado, digamos assim, não havia mais o que cobrir naquele momento das nossas viagens. Queríamos ir embora, nós dividíamos o mesmo carro, e havia uma ofensiva muito violenta que estava acontecendo exatamente na trajetória da estrada que a gente precisava pegar. Então, 1 dia, 2 dias, e nós não podíamos ir embora, e fomos prorrogando a nossa permanência em Sarajevo. E um dia eu tive uma informação de que tinha havido naquele dia 80 mortos naquela ofensiva, bósnios, ou muçulmanos, né? E eu mandei para o jornal, e daí o editor me disse, olha, a informação das agências de notícia aqui é de 30 mortos. E eu, na verdade, tinha testemunhado o editor da Associated Press combinando com o editor da Reuters, e eu disse, não, foram 80, e eu sei que eles estão combinando porque as agências não querem divergir muito na sua informação, porque o leitor desconfiaria, digamos assim. E eu, então, para ter certeza de que tinha 80 mortos, fui ao hospital para onde convergiam todos os feridos e os mortos. Aquela cena foi talvez a cena mais forte que eu vi sempre na minha vida. Quer dizer, ali era realmente um lugar trágico, para onde estavam chegando imediatamente inúmeras ambulâncias e carros com gente ferida e o primeiro atendimento. Aquilo foi realmente um momento muito pesado para mim mesmo, que já estava vendo. Eu me lembro que ao meu lado uma jornalista recém-chegada desmaiou ao ver o mesmo morgue onde eu estava vendo. As minhas fotos desse momento, elas retratam indivíduos feridos. Em nenhum momento eu fiz uma foto que retratasse o tamanho da coisa. Então, portanto, eu vendo a foto depois, eu entendo que ela carrega menos emoção do que eu poderia ter visto. Outras fotos, por outro lado, não. Fiz muitas fotos de personagens que estavam lá e, de alguma forma, faziam um portré, e a pessoa tende, naturalmente, a reação de um ser humano diante de uma câmera, ele posa para a foto. Mas nesses portrés, se você olha o rosto das pessoas e a emoção, eu sinto que ali tem uma força muito grande da expressão de emoção do rosto dessas pessoas. Principalmente em Moçambique, eu me lembro que em Moçambique eu me dei ao trabalho de um dia fotografar inúmeras pessoas assim sentadas numa comunidade que estava sob uma epidemia de cólera, e ali os retratos dos rostos das pessoas excede a percepção que eu tive na hora, por exemplo. Professor Norval, infelizmente a gente está vivendo uma guerra, né? Essa guerra da pandemia, né? Isso que o Leão acabou de falar, e fazendo uma correlação com alguma dos comentários aqui ao lado, fica a minha pergunta. Chega uma hora, nessa sociedade que a gente está vivendo hoje, com números tão absurdamente altos, quase 360 mil mortos, só no Brasil, né? Com essa avalanche de imagens impactantes, seja no Amazonas, seja em São Paulo, seja em qualquer cidade do Brasil, praticamente, né? A fórmula da emoção, né? Esse impacto que acontece com uma imagem violenta, né? Corre-se o risco da gente começar a ficar anestesiado pela repetição, né? Como foi dito aqui pelo Caio Pandini, né? Será que a gente não perde, talvez, não fica a empatia, o sentimento do outro? Tanto pode existir, mas como ele também pode ser afetado pelo excesso? Você nos dá uma resposta também, viu, Alfredo? Não só a pergunta, mas uma resposta. As duas coisas são possíveis, né? E eu quero lembrar aqui um artigo que o Leão escreveu durante o doutorado. Os doutorandos são obrigados a escrever artigos, mas não pela obrigação, mas pelo envolvimento com o assunto, né? Comentando pesquisas sobre o adoecimento de pessoas a partir de profissionais da imagem da guerra, né, a partir das imagens produzidas. Então, o adoecimento. Né? O caso Warburg, né, é um caso
esse foi o outro aspecto, pouco estudado. Warburg ainda vai nos dar assunto para muita pesquisa, né? Foi exemplar, né? Então, não se sabe por que ele adoeceu tão gravemente, né? A ponto de ter alucinações e manifestações psicóticas. Então, nós podemos reagir de duas maneiras, que no fundo talvez seja a mesma maneira. Reagir com frieza e com anestesia. E quando a gente se anestesia, é porque nós estamos sentindo uma grande dor. Tá? Então, as imagens da guerra que nós estamos vendo, né, que são imagens de hospitais, imagens de pacientes, embora a fisionomia seja apagada, né, são imagens de um drama de uma nação, né, do mundo como um todo, mas deste país em particular, né, com especial dramaticidade, porque a gente conta com a insensibilidade dos poderes públicos. Diante disso, com a insensibilidade e com a frieza. Então, eu diria que as duas reações são a mesma. Uma extrema dor nos leva para um anestesiamento. E o anestesiamento nos lembra que estamos tendo uma grande dor. Eu acho muito interessante isso que você falou, Norval, porque, de fato, uma das manifestações da chamada síndrome de estresse pós-traumático é a negação do trauma. Hoje, os estudos, a partir da Segunda Guerra do Golfo, os médicos especialistas em trauma começaram a estudar a manifestação de trauma entre jornalistas, que não era estudado até pouco tempo atrás. Isso nasceu, na verdade, de uma jornalista canadense que cobriu a Guerra do Golfo, muito famosa, da televisão canadense, volta para o Canadá e começa a ter sintomas de derrame. E quando ela chega no hospital para ser tratada, desaparecem os sintomas. E aí um Dr. Anthony Feinstein, que é um canadense especializado em trauma, foi chamado para atendê-la, e aí ele desenvolveu toda uma literatura sobre o trauma entre jornalistas. Eu me lembro, às vezes as pessoas me perguntam, Leão, você sentiu trauma? E eu não me lembro de dizer que eu tinha sentido trauma, mas eu durante meses em Londres, onde eu morava, passava o trem perto da minha casa e eu acordava ouvindo metralhadoras. É uma manifestação de estresse. E eu diria que, de alguma forma, a minha dedicação acadêmica ao tema da guerra, eu brincaria dizendo que é um Nachleben das minhas guerras, é um desejo de permanecer ligado a elas, que é uma espécie de dependência suave, provavelmente, mas a dependência química da adrenalina, que é tão típica dos jornalistas, também é uma manifestação de estresse. E também tende a atenuar o medo, né? Então, eu acho que o que você falou é muito preciso. As duas manifestações são manifestações de estresse e trauma, né? Tanto quem manifesta o medo e o pavor, quanto quem manifesta certa frieza e que, na verdade, está manifestando alguma forma de doença causada pelo medo. Eu tenho uma coisa interessante que eu acho com relação a isso que você falou, que a gente está vivendo uma guerra, que você disse, Alfredo, foi a sua expressão. O autor da capa desse livro, que em alguma medida é meu xará, ele se chama André Lyon, o autor da capa, não, perdão, o autor desta foto que está na capa, ele é um grande fotógrafo de guerra brasileiro, é um dos mais premiados fotógrafos de guerra no mundo hoje, provavelmente. Se a gente fizer uma lista dos 5 maiores fotógrafos de guerra do mundo hoje, pelo menos 2 são brasileiros, o André Lyon
e o Maurício Lima. Eles têm todos os maiores prêmios dados a fotógrafos de conflito. O André Lyon fez essa foto na Líbia, em 2011. É um homem que está a 1,5 metro dele e acabou de ser vítima de um estilhaço. Quer dizer, o que mostra a proximidade com que um fotógrafo trabalha a grande foto de guerra. Mas onde está o André Lyon, esse homem que desde o começo do século XXI não parou de cobrir guerras? Ele passa pequenos intervalos em casa, na Itália, onde ele mora. Ele, nesse momento, está em São Paulo cobrindo a epidemia da Covid, porque ele entendeu que essa é a guerra desse momento, e eu acho que ninguém tem dúvida disso, né? Nós estamos vivendo, de fato, uma guerra, e isso, o trauma que nós vamos ter que administrar nos próximos anos, quando, se Deus permitir, acabar essa epidemia, nós vamos ter que tratar com traumas semelhantes ao que países em guerra têm que administrar nas suas populações. Desde logo esse dado que eu citei, que me chocou hoje ao ver, não tinha me tocado disso, mas são 45 mil órfãos, órfãos da Covid no Brasil. É muita gente. Leon, vou fazer uma... A gente tá se aproximando da reta final do nosso horário aqui, né? Tem uma pergunta aqui que eu provavelmente já vou cometer uma injustiça no nome da pessoa, porque provavelmente eu vou errar. Então eu já peço perdão antecipado. Eide Feldon, me xingue, por favor, se eu falei errado, né? Leon Serva, as pranchas que você criou no livro são todas ligadas à emoção de guerra? Acho que a resposta é sim. Mas houve alguma emoção, prancha, que você não imaginava encontrar e que te surpreendeu? Olha, são todas sobre fotografias de guerra. Tem uma prancha no livro que é uma homenagem que eu prestei ao historiador italiano Carlo Ginzburg, que num ensaio muito interessante sobre iconologia da política, ele fez uma exploração da imagem, desta imagem, você tem um dever a cumprir, né? Essa imagem originalmente foi criada na Inglaterra na Primeira Guerra Mundial, e ela teve um sucesso muito grande. 2 milhões de ingleses se voluntariaram para entrar no exército, em decorrência, em grande medida, dessa campanha que tinha esse ministro da defesa inglês dizendo, você tem um dever a cumprir. E desde então, no mundo inteiro, se usou muito. Na Revolução de 32, eu ponho no livro, tem uma imagem, MMDC, você tem um dever a cumprir. E eu usei, então, eu fiz um painel, a partir desse ensaio dele, eu fiz um painel que não é de fotografias de guerra, é de fotografias políticas, e eu incluí as fotos da Dilma Rousseff e do Aécio Neves se apontando assim, porque, se você se lembra, na eleição de 2014, esse gesto considerado agressivo foi tema de o Lula acusava o Aécio de ser desrespeitoso com uma senhora, mas, ao mesmo tempo, a Dilma também costumava usar esse gesto. Então, eu fiz um painel que eu não imaginava ter feito e que é com esse gesto que eu chamei de o dedo de Deus. O Ginzburg usa essa expressão. E depois a questão do movimento, a expressão do movimento na fotografia de guerra, fórmula de emoção patética, mas é uma questão muito importante da técnica fotográfica que usada nas guerras. E esses dois casos eu não imaginava ter encontrado. Professor Norval, pergunta de curioso, né? Como é que a gente reconhece o pathos formel, o Narkleben numa imagem? Basta olhar para ela, Fredo. Ela já está... Quando você olha para ela, ela já olhou para você, né? Ela já te viu, né? Então, se ela já te viu, né? ela já te passou uma emoção, né? Quando ela te vê, ela já chama a sua atenção. Essa é a resposta. Mas eu queria aproveitar a deixa para fazer uma propaganda aqui.
propaganda desse livro sensacional que o Leon está lançando hoje. Né? Sensacional, que é um trabalho de pesquisa seríssimo. Né? O Leon passou 4 meses no frio de Londres, né? Lá mexendo com fotos e com arquivos e tal, para produzir essa pesquisa. Né? Então, pessoal, não deixe de comprar o livro. Ah, mas, Leon, então responda, como comprar o livro? Hã? Como Oi? comprar o livro? Onde encontrá-lo? Como dizia antigamente, nossos comerciais, por favor. O site da Edições Sesc tem hoje o livro em promoção à metade do preço. E então, esse é o Google Edições Sesc Livros. E ali você vai encontrar, o livro foi colocado hoje, e a partir dos próximos dias ele estará também nas outras livrarias, nas boas casas do ramo. Mas hoje ele está disponível no site da Livraria das Edições Sesc. Uhum. Então, essa é a primeira propaganda. A segunda propaganda, Alfredo, é a propaganda da pesquisa científica nesse país, né? Que está sofrendo tanto com esta guerra, né? Que está sofrendo tanto. E que, apesar de tudo isso, a gente ainda tem produzido coisas maravilhosas dentro da universidade, né? Apesar das condições desfavoráveis, né? Coisas maravilhosas em termos de pesquisa. Então, venham para o COS, venham fazer mestrado e doutorado com a gente sobre imagem, sobre comunicação, né? O próprio Alfredo também fez uma tese lá, né? E eu queria, sobre os haters, sobre o ódio, né? Na mídia, que é uma tese muito interessante. Então, nós temos lá na PUC, na Comunicação e Semiótica, um centro de excelência em pesquisa científica da comunicação e da imagem. Tá? Então, essa é a minha propaganda. Muito obrigado, professor. Posso dizer uma coisa antes de você encerrar, Alfredo? Eu acho importante dizer isso. Quer dizer, eu sou aluno da graduação de jornalismo na PUC, onde eu conheci o professor Norval, que tinha sido uma das pessoas que que criou o curso. E lá fui aluno. Depois eu fiz mestrado e doutorado no COS. O que eu acho, entre outras, foi muito importante, eu fiz mestrado durante um período que eu era diretor de redação do Jornal da Tarde, um jornal aqui de São Paulo, do Grupo Estado, e para mim foi importantíssimo, porque a experiência do mestrado mudou muito, tanto as ideias que eu tinha sobre questões relacionadas ao jornalismo, como também me pôs em contato com a elite de um monte de jovens instigadores e instigantes, instigados por professores, e foi muito importante, inclusive para mim como diretor, ao encontro de novas equipes e etc. E agora no doutorado a mesma coisa, quer dizer, anos depois eu voltei ao doutorado e foi importantíssimo. E eu fui para Londres, para essa pesquisa que o Norval mencionou, com uma bolsa concedida pelo COS. Quer dizer, eu me candidatei, apresentei um projeto, ele foi selecionado, mas é uma bolsa financiada pela CAPES, mas por indicação do COS. Né? É uma bolsa que a CAPES valida, mas a escolha foi feita pela semiótica da PUC, como a gente fala, chamada semiótica da PUC, né? E também eu fiz essa pesquisa com financiamento da CAPES, que é um órgão do Ministério da Educação, importantíssimo para a pesquisa científica brasileira, que tem custeado, quer dizer, se a gente conseguiu chegar à vacina na velocidade que chegou, e o Brasil chegou a uma vacina ao mesmo tempo, certamente é por conta da pesquisa científica que é feita no Brasil. E que, no entanto, vem sendo muito, digamos assim,
muito vilipendiada, esquecida, tratada como se fosse algo desnecessário, né, ou desimportante. Mas é muito importante, é o ambiente científico brasileiro que pode nos salvar, sem dúvida. É o mínimo que a gente pode dizer. Então, eu realmente sou muito grato à oportunidade que eu tive de estudar na comunicação e semiótica e até mesmo de ter tido essa bolsa que me permitiu fazer essa pesquisa, que foi muito legal. Bom, ciência salva. Sempre salvou, sempre salvará. Ciência salva. Ciência salva, isso mesmo. Bom, infelizmente o nosso tempo terminou. Eu queria agradecer tanto a presença do Leão quanto do professor Norval e principalmente agradecer a audiência e a participação de todos, né? Muito obrigado por participarem dessa live, que faz parte de uma série de lives do COS, PUC São Paulo. Outras virão, por favor, fiquem atentos à programação. E desejo uma boa noite e boas imagens para todos. Muito obrigado, Alfredo. Obrigado a todos e a todos os amigos que estiveram aqui conosco. Obrigado a todos.